Bom dia Leila, bom dia grupo dos Midotados, bom dia galera aí que tem aprendido com a gente, que não é muita gente, né? Porque as pessoas não suportam ouvir o que a gente fala, já que os sentimentos que nós falamos é reparadores da morte, a pessoa não quer reparar a sua morte. Ela quer morrer, porque ela foi oferecido para ela um céu, e o céu para ela é mais importante do que ficar vivo. Então ela aceita ir para o céu, melhor do que ficar nesse inferno, mas nós somos desse inferno. É isso que eu quero dizer para você, Leila, e todos os que ouvirem esse áudio aqui. Nós somos do inferno. Inferno aqui. Não é um inferno lá fora, tá? Não é o inferno que vai pagar as suas contas e a merda toda, pá, você vai ter que resolver a sua parada, isso é para religioso. Não é para gente. Nós não somos assim. Nós já temos a nossa consciência resolvida aqui. Deu para entender? Então, quem tem a consciência resolvida aqui não precisa sair para resolver. Ele já resolveu. Então, aí é que tá. O problema todo aqui é você resolver a sua merda de arrogância que odeia os humanos. Bom, se você ama o próximo, não tem muito problema para você resolver, a não ser acertar as arestas da consciência que você tem com a morte. Porque a morte é aquela que define a sua vida por ela ter sido uma vida injusta. Mas, claro, vamos lá, vamos entender aqui um pouquinho, porque parece para muita gente que não foi justo o que ela está passando. Mas foi, porque a morte foi estabelecida por ela ser justa. É a única filha dos draconianos que é mulher. O resto tudo é macho. São 12 machos e uma fêmea. Essa fêmea draconiana ficou a responsável por conceder a morte aos 12 da família. E todo mundo que foi gerado por esses 12 e por ela junto tem a consciência dela incutida dentro de si nos humanos. Nós estamos falando aqui, ô Leila, dos Anunnakis. Temos quatro grandes Anunnakis. Esse é o começo desse áudio, que é uma aula que eu vou dar para você, porque eu estou percebendo que você está interessado. Porque quando eu vejo que alguém não está interessado, está só especulando, porque é um filho da puta desgraçado que acha que quer adquirir conhecimento para aparecer na sociedade, eu não tenho nenhuma vontade de falar. E não adianta o cara tentar achar que vai me enganar, sabe por quê? Porque eu lido com a morte, eu lido com o mundo da morte. Isso é sério, isso não é brinquedo, não. Eu sei que é sério. As pessoas podem rir, podem gozar, mas elas vão chorar. Então, foda-se é delas. Então, eu sei quando uma pessoa está tentando enganar, o que eu posso fazer por ela é dar corda para ela, para achar que ela achar que eu não sei, e assim, quando ela acordar, ela está dentro de um cercadinho ou de uma armadilha da morte. Não, relaxa que isso para mim é fantástico. Eu adoro pegar gente arrogante. Adoro, 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 adoro. Esse é o meu pedido para ele, para fuder todo mundo que é contra a gente. Esse foi o meu pedido. Então relaxa que está tudo em ordem. Então presta atenção, Leila. Eu só vou te dar essa aula pensando nos demais. Porque você está sendo uma pessoa sincera que não sabia de nada, né? Foi assim que você falou, não sabia de nada e que agora está querendo saber, está interessado em saber. Você, já que você está muito interessado e está realmente doando o seu coração, a sua vontade para aprender, eu vou te dar a conhecer. Eu não sei até onde você vai, vou ser bem sincero. Eu não sei até onde você vai, porque a grande maioria aqui não vai muito longe. Até parece, cara, no início parece que vai longe. Porra, ele parece. Porra, você até enche o coração de expectativa com ele. Mas de repente, numa parte da caminhada dele, ele volta para trás. Por quê? Porque ele foi ofendido na sua vontade, ou seja, mostraram para ele que ele não é tudo aquilo que ele parecia ser, sabe? Então ali ele chegou numa encruzilhada que ele seguia a verdade ou ele seguia a ele mesmo. E a grande maioria opta em seguir a si mesmo. Porque é mais fácil, é mais suave,
É mais leve você ficar sentado em um sofá, observando o mundo cair à sua volta, como se você não fosse atingido. Mas vai ser. Vai ser porque ele está voltando. Quem é ele? O nosso Criador. Quem é o nosso Criador? O grande Anunnaki que fez a união dos três mundos, que é o mesmo que vai dar a transformação dos três mundos. Quem são os três mundos, Leila? O mundo da água, você é formada de água. 70% do seu corpo é água. Terra, 100%, 3%, 30% do seu corpo é terra, é matéria, certo? E um, nem contado às vezes é, que faz você estar viva, o ar, que vocês chamam de espírito de vida. O espírito de vida, que os idiotas santos, filha da puta, arregaçados, chamaram de Espírito Santo. Santo porra nenhuma, que nós não temos nada de santo. Espírito justo, aí eu aceito. Que é o que deram pra gente, que chama-se éter, etéreo. É aquilo que você chamaria de alma. É o éter que está dentro de você. O seu éter pode ser sequestrado e você morre, porque a sua parte de baixo, a sua consciência de baixo, a sua consciência que eles dizem inferior, ela passa a ter consciência de que ela está sozinha, não tem mais razão para viver. Então ela sabe que vai morrer. Então, por quê? Porque a parte da sua alma, tá? A alma da consciência racional foi sequestrada, foi levada e foi capturada por aqueles que, digamos, seriam os líderes mundiais. Vamos ser assim para você poder entender melhor. Que estão controlando os seus corpos ou as suas almas inconscientes, porque não sabe da onde vem, o que estão fazendo e para onde vai. Então essas pessoas, esses seres humanos, são coordenados por quem? Por aqueles que se disseram que seriam líderes de um novo mundo, que iriam governar o seu mundo, o seu país, o seu governo, seria um governo justo, e ele se candidatou para ser aceito como um líder mundial. Mas aí nós vamos para outro lado, não vamos entrar nisso agora. É só para você entender. Você pertence a algum desses mundos. E claro, você é uma brasileira. E brasileiro está ligado ao oitavo mundo. O oitavo mundo pertence àquele que ainda não foi reconhecido. Quem é esse que não foi reconhecido? Vou dizer para você entender. Eu e a minha esposa temos tido aulas com entidades que você diria que seriam da morte. Entidades das sombras, entidade do mundo das trevas, entidades que foram rejeitadas, largadas, deixadas, cortadas, separadas, seja o que for que o cara queira dizer. Essas entidades, elas têm um propósito, senão elas não teriam sido criadas. Então, essas entidades, elas trazem um conhecimento chamado oculto para nós. Nós nascemos no Brasil, não é mesmo? Pois é. Nossa língua materna é o português. O português vai ser uma língua mundial. Foda-se o filho da puta que quiser achar o contrário. Foda-se ele achar que a língua dele é a melhor, foda-se é dele. Eu tô pouco me lixando. Eu fico com aquilo que eu tenho aprendido e recebido. O resto, para mim, pouco me importa. Eu digo para ele na cara dele, foda-se, é seu. Não tô nem aí para ele. Eu fico com aquilo que eu tenho aprendido. E eu tenho aprendido com entidades que visitam a minha casa. Visitam a minha casa. Minha esposa sabe, minha filha sabe, eu sei. Elas visitam a minha casa, isso não é brincadeira. Isso não tô aqui de brincadeira, não. Não tô aqui para ficar zoando com a cabeça dos outros, não. Isso aqui é sério. Então, tudo que eu trago é do outro lado. Então, você é uma brasileira e tem o vou dizer o prazer, porque você ainda não sabe o que é o prazer disso, mas o privilégio de ter nascido no oitavo mundo. Oitavo mundo. O que é o oitavo mundo? O mundo da união, da ligação. Nem todo mundo suporta muito tempo nesse mundo de ligação. Por quê? Porque ele não é da ligação. Ele só está tentando
tentando saber para poder aproveitar do que sabe. Isso a grande maioria faz. Por quê? Porque precisa ser, para você ser, você precisa ter altruísmo. O que é altruísmo? É você não pensar em si mesmo. Quem não pensa em si mesmo? Quem não pensa em si mesmo, Leila? Quem? Me diga, quem não pensa em si mesmo? Fala para mim. Eu vou te dizer uma coisa que aconteceu comigo. Eu estava no banheiro tomando banho e chegou uma entidade e me fez um questionamento. Me questionou, dentro do banheiro. O filho da puta do religioso acha que isso é imundo e podre. Foda-se, é dele, vai tomar no cu o filho da puta que pensa isso. Bom, eu estava dentro do banheiro e ela chegou para mim e perguntou assim, vem cá, o que você quer fazer para a sua eternidade? Me diz aí. Só me diz, isso no começo da minha caminhada. O que você quer fazer para a sua eternidade? Me diga, se você fosse viver eternamente, o que você gostaria de fazer para a eternidade? Eu parei e pensei, tomando banho. Adoro o banheiro, adoro o banheiro. Banheiro é o meu lugar predileto. É o meu lugar mais preferido. Pois é. Aí eu pensei um pouquinho, senti no meu coração, fui lá no meu coração sondar o que eu realmente gostaria, porque eu desde o início eu sabia que eu estava lidando com coisas sérias. Então eu virei para ele e falei, olha, eu gostaria, eu vou ser bem sincero, eu gostaria de estar com os humanos. Aí ele me perguntou, como assim, estar com os humanos? Porque todo mundo quer estar com os humanos, e um monte de gente quer estar com os humanos, mas com intenções merdas, intenções nojentas. Até hoje nós temos um mundo de humanos que estão aí governando e que disseram que iriam estar com os humanos, mas estão separados dos humanos. Eles estão como superiores e o resto inferiores. Eu falei com eles assim, eu falei com ele assim, falei, olha, vou ser bem sincero o que é que eu quero. Então, eu gostaria que ele me convidasse para tomar um café com ele. Eu gostaria que ele me convidasse para almoçar com ele, para jantar com ele, para estar com ele. Para estar com ele, a família dele, reunida com ele. Aí ele falou comigo, mas para que você gostaria disso? Por quê? Porque eu gostaria de ouvir o que ele mais quer. Eu gostaria de ouvir o que ele necessita. Eu gostaria de ouvir qual é o seu problema. Eu gostaria de estar com ele, sentindo o coração dele, a necessidade dele, e dar resposta para ele. Isso é o meu desejo. Eu amo ser professor. Eu amo ensinar. E é só isso que eu quero. Você sabe, eu falei com ele, você sabe que desde o início da minha caminhada, desde o início da minha busca, que não é de hoje, eu sempre busquei aquele que era o meu criador. E o que eu estava fazendo aqui? O que eu vim fazer nessa merda de planeta? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim aqui? Para quê? E é só isso que eu queria. Eu queria estar com ele. Eu queria poder dar as respostas que ele tanto procura para resolver os problemas da vida dele e ele viver em paz. E ele conseguir ter aquilo que ele deseja, o que ele mais deseja, de uma maneira justa, a qual ele não venha perder aquilo que ele alcança. Aí ele falou comigo, bom, isso é interessante, muito bom. Mas como você pretende fazer isso? Eu falei com ele, olha, uma escola seria interessante. Isso seria muito bom. Uma escola que a gente pudesse ensinar a verdade. Ensinar a verdade, não a mentira, não o interesse pessoal, filha da puta que tem um monte de gente fazendo isso. Mas a verdade só por ele, pensando nele. Aí ele falou, mas como escola? Você gostaria de uma escola física parada em algum lugar? Eu falei, não. Pensei, antes disso eu pensei um pouco, né? Falei, olha, seria muito interessante, isso está dentro de mim, sabe? Cada um pensa diferente porque o que está dentro dele é diferente do que está dentro de mim. Nós somos diferentes. Então eu pensei dentro de mim, o que mais eu gosto? Eu falei, poxa, eu gosto de viajar, eu gostaria de estar viajando com essas pessoas. Uma escola parada em algum lugar, não, olha, não ia rapidamente ia me enfarar. Eu ia ficar enfarado. Eu ia ficar enojado, rapidamente eu ia querer me locomover, eu não ia ficar parado em um lugar. Não sou disso.
Então, uma escola que eu pudesse estar com ele viajando seria muito legal. Aí ele falou, porra, mas viajando de avião, por exemplo, de quase inviável, porque a viagem é curta e a quantidade de pessoas é pouca, não é tanta. Eu falei, pois é. Aí pensei, dentro do banheiro, tomando meu banho. Falei, olha, estou dentro da água, eu gosto da água. Pô, depois poderia ser no mar. Porque eu aprendi com um rabino cabalista de Israel, chamado Ariel. Ele é do Instituto do Templo, o pai dele é do Instituto do Templo, ele foi chefe de Massada. Depois você procura saber onde é Massada. É uma fortaleza de Davi. Ele é Levi. Eu falei, olha, tá dentro de mim, eu gostaria de... Ele me ensinou, vamos lá antes disso, ele me ensinou que para você fixar alguma coisa dentro do coração de uma pessoa, ela precisa estar em locomoção de um lugar para outro. Olha, isso é cabala. Então você quer ensinar uma pessoa e esse negócio ficar dentro do coração dela fixado, você precisa viajar com ela de um lugar para outro e aprender nessa viagem. Nessa viagem de uma locomoção de um lugar para outro, isso que você ensina fica gravado. Eu falei, porque ele me ensinou isso na prática. Eu viajei com ele. Ele me levou para viajar com ele. Eu fui para a Suíça com ele. Eu fui para lugares com ele e ele me ensinando. E tudo que ele me ensinou ficou no meu coração. Justamente ele me falou por quê. Porque na Cabala, quando você viaja com o seu discípulo, você ensina para ele e fica gravado isso no coração dele. Eu falei, tá. Então eu lembrei disso nessa hora que ele me fez a pergunta. Então eu disse para ele, olha, porra, eu gostaria de estar viajando com eles, de um lado para outro. Porra, de carro não dá, porque do mundo não dá para ir de carro. Mas de mar dá. De mar dá para você ir para de um lado para outro. E a viagem é mais demorada, mas é mais aproveitada. Então eu gostaria de ter um navio, ao qual eu poderia fazer dentro desse navio uma escola. E ao qual, nessa escola, eu poderia ensinar com os professores que eu vou instruir e eu vou preparar, para que nós possamos ensinar dentro dessa escola aquilo que eles precisam replantar na sua sociedade. Então, eu gostaria de uma escola que, dentro desse navio, eu poderia ensiná-los. Eu gostaria de uma escola fluvial. Olha, interessante, mas aí você sabe quanto que... Ele me perguntando, isso tudo um debate dentro do banheiro, com uma entidade. Aí eu falei com ela assim, aliás, ela me falou assim, mas espera aí, mas você já viu o quanto cabe em um navio? Eu falei, não sei muito bem não, porque eu nunca... Mas eu já quis fazer um cruzeiro. Já quis fazer um cruzeiro. Mas não é questão de cruzeiro, não é uma diversão, pessoal, é uma instrução. Então eu nunca vi. Falei, então vai ver. Aí eu falei, tá bom, eu vou ver. Mas, aí ele virou para mim e falou, mas e se isso demorasse muito mais tempo do que você imagina para ensinar toda essa população mundial? Eu falei com ele assim, olha, eu passo, se for preciso, 1 milênio com eles. Não tem problema. O que me importa é estar com eles. Estar com eles, para mim, é a minha vida, é o meu coração, é o que eu quero, é o que eu vim fazer, é o meu... falei com ele, como é que eu falei? É o meu... eu falei uma palavra em hebraico, agora eu esqueci aqui, eu falei uma palavra em hebraico, cara, é a minha missão, em português seria a minha missão, minha retificação, mas eu falei em hebraico, agora eu esqueci. Eu falei com ele. É como o pessoal fala que é karma, não sei o que, missão, tudo. Eu falei, isso é o que eu vim fazer. Eu sou professor, eu gosto de ensinar, e é só o que eu quero. Não quero nada dele. Eu não quero nada dele. Mas isso vai precisar, né? Vai precisar. Ele falou comigo, vai precisar. Você vai precisar sustentar esse navio. Como é que você vai fazer? Isso não é brincadeira. Tudo isso foi muito sério, foi muito tratado comigo, sabe?
Eu falei, eu não sei como é que eu vou fazer, mas vocês sabem. Vai ter um jeito de fazer isso, se for para fazer, porque vocês querem que faça, se concordarem com o que eu faço. E eu sei que eu vou ter a condição necessária para fazer isso, isso não é o meu problema. O meu problema é eles aceitarem estar num lugar desse e aprendendo comigo. Isso é o mais difícil. O resto, a gente vai dar um jeito. E aí, nessa sabatina, né, que eu estava tendo, eu virei para eles e falei, olha, o que me importa é estar com eles. É ensinando para eles a não passar mais pela situação que estão passando de morte. Eu quero que eles aprendam a viver para a eternidade. Aí ele virou para mim, mas você, como eu te falei, você sabe quanto tempo isso pode durar? Você sabe qual é o tamanho da população humana para você poder andar no navio com isso? A sua escola seria muito pequena para todas essas pessoas. Eu falei, não tem problema. Falei isso para você aqui como eu falei lá na hora. Falei, não tem problema, eu passo 1000 anos, se for preciso, com eles. Eu vivo só nisso aqui, eu moro no navio, só para você ter ideia. Eu moro nesse navio, essa seria a minha casa, só pelo prazer de estar com eles, ensinando para eles. Durante um ano, falei com ele, durante um ano de escola, um ano de internato dentro dessa escola chamada Os Midotados. Eu vou ensinar para eles o caráter, a vida que nós devemos viver, ter aqui, para não termos mais que passar pela situação que nós passamos até agora de morte. Até porque, Leila, você talvez não sabe, mas a morte já veio me visitar. Veio na beirada da minha cama e disse para mim que eu não podia sair ainda do meu quarto com a minha esposa e a minha filha, que é a única que eu tinha na época, né? Agora eu já tenho um menino. É, que eu não podia sair do quarto porque eu não tava, elas não estavam, elas duas mulheres, né, a minha esposa e minha filha, elas não estavam preparadas para sair daquele quarto comigo. Era para mim ficar aguardando, esperando. Aí eu voltei, eu não pude sair do quarto. E eu entendi que eu tinha que esperar por ela e a morte já se apresentou para mim. Depois daí ela começou, depois dessa aparição, ela começou a me ensinar a justiça do porquê ela tem que matar as pessoas, ela é obrigada a matar as pessoas. Mesmo que ela não entenda porque ela tem, ao invés de justiça, tem santidade. O que não tem nada a ver, eu descobri depois que não tem nada a ver. Justiça e santidade é completamente opostos. Mas por isso é que fizeram a maquiagem de santidade. Bom, eu falei com ela, eu topo ficar um milênio. Para mim, essa entidade perguntou para mim, mas você está falando isso, mas e sua esposa? Eu falei, eu vou perguntar para ela, eu vou falar com ela. Aí depois eu conversei com a minha esposa, falei com ela, perguntei para ela se ela tinha problema, ela falou, não, olha, eu tô desejando sair dessa merda e viajar. Ela é como eu, ela é mochileira, sabe? Já viu pessoas mochileiras? Nós somos mochileiros, cara. Nós não somos de ficar parado em um lugar. Não, nós gostamos de viajar, de ter vários lugares para visitar. Olha, esse mundo é muito grande para a gente ficar parado. Aí ela topou. Falei, pronto, topei. Ela topou. Então nós estamos só esperando a autorização de vocês de fazer isso, de ensinar as pessoas. Eu não quero nada delas. Não quero que elas paguem nada. Sabe, não quero, não desejo que elas paguem nada. Isso tem que ser mantido por nós, que pertencemos a essa ordem. É uma ordem de draconianos. Eu falei, tá bom, beleza, eu topo fazer isso. Ponto. Essa foi a sabatina que eu passei, sabe, Lê? E eu percebi que depois disso, eu comecei a ensinar as pessoas para elas poderem estarem nessa escola e aprenderem com a gente e começar a aprender. Mas era só fogo de palha. Sabe, Helena? Eu não me admiro se amanhã você, depois de um tempo, quiser pular fora, como tantos aí estão fazendo, fizeram e estão fazendo. Outros não fizeram por arrogância, porque acharam que seriam superiores. Mas agora, nesse finalzinho, tá todo mundo pulando. E eu felicitando eles pela saída. Porque eu esperei por isso.
Eu não queria que eles ficassem, porque eu sabia quem era eles. Eles achavam que eu não sabia quem era. Aí que se enganaram. Por quê? Porque quando você lida com a entidade da morte, você lida com todas as entidades dela, que é de justiça, que fazem a definição daquela pessoa, daquele humano, que está responsável em tirar a vida dela. Então está todo mundo ligado à parte de baixo dos seres humanos, a parte da cintura para baixo, que está ligado a quê? A morte. A morte. A morte, ela está ligada aos draconianos, está ligado às reptilianas, as quais têm justiça suficiente que foi estabelecida para poder julgar aquela alma que está vivendo dentro de um corpo humano e que ela não é justa ela continuar vivendo porque está trazendo problema para os demais. Então, é decidido em um tribunal, presta atenção, em um tribunal que a pessoa não sabe, ela não tá longe desse conhecimento, mas é decidido que ela não deve mais ficar. Então, acabou, ela vai receber a morte de alguma maneira. Ou seja, vão retirar ela em algum acidente, alguma tragédia, alguma pessoa vai esfaquear, matar, atirar nela, vai fazer alguma merda nela, que foi permitido que fizesse porque ela não pode mais continuar pelas coisas que ela pratica. Isso é um tribunal. Isso não é uma coisa que a pessoa exerce de uma hora para outra, que aconteceu ali sem do nada alguém foi lá e tirou a vida dela, ou aconteceu um acidente com ela. Não, isso é um julgamento. Isso é um julgamento. Só que, presta atenção, tem uma, como é que eu poderia? Tem uma aliança aí interplanetária que foi criada separada daquela que é original. Vou deixar assim para ver se você consegue entender. A original, ela é quatro, quatro grandes entidades, as quais são responsáveis em dizer, abaixo desse conselho planetário que foi criado, elas são responsáveis em concordar ou não com aquilo que eles decidem. Então, eles pensam que decidem alguma coisa, mas não decidem. Quem decide é essas quatro grandes entidades acima delas. Quem são? Vou deixar aqui claro para você e para todo mundo que ouvir esse áudio. Primeiro, é um Anunnaki, são quatro Anunnakis. Quatro Anunnakis. Foda-se o que as pessoas acharem, foda-se o que ela pensa, porque tá ligado a esse conselho de merda, conselhinho de merda que fica aí dando uma de superior só por causa da religião que ele implantou. Mas não é uma merda, não vale nada. Estou te falando, não vale nada. Não vale porra nenhuma, nada. Porque eles tiraram aqueles que valiam, os draconianos desse conselho. Então, olha só. São quatro grandes entidades que criaram essa terra. Grandes Anunnakis, quatro grandes Anunnakis, que fizeram que um primeiro virou e falou, olha, eu vou fazer aqui o fogo para poder aquecer essa terra que nós vamos fazer. Aí os três disseram para ele, não, mas pô, se você fizer o fogo, nós não conseguimos nem fazer nada mais, porque o fogo consome tudo. Não é mesmo? O fogo consome essa porra toda. O fogo acaba com essa merda toda, de uma hora para outra. Ele não, tudo que a gente não consegue nem fazer se você iniciar. Aí ele entendeu. Falei, não, tá bom, então eu vou me apagar. Eu vou me esconder, eu vou me ocultar. Vamos deixar o próximo. Ele se ocultou. O primeiro foi ser o último. Sabe aquela história do primeiro é o último e o último é o primeiro? Essa é a história verdadeira que esconderam de você. A religião esconde essa porra de você e faz uma ficção dessa merda toda na cabeça dos seres humanos. O primeiro grande Anunnaki se ocultou, mas era o primeiro que já botou para fuder logo de cara. Eu sou o fogo. Aí ele virou e falou, não, mas se você for o fogo, nós somos o fogo, porque os Anunnaki são dragões. As pessoas não sabem, mas Anunnaki é um dragão, são dragões. E aí o primeiro virou e falou, não, eu vou fazer. Aí não, eu falei, não, mas aí chegaram, ele entendeu, eu falei, não, tá certo, também, vocês têm razão. Então tá bom, então eu vou ser o último. Aí ele se apagou. Ele se apagou. Como ele se apagou, então veio o próximo. Qual é o próximo? Apagou, se escondeu. Sumiu da presença, mas ele não deixou de existir. Ele continua existente. É igual o fogo. É só você acender ele que você vê ele. É só precisa acender. Ele está ali, presente. Entendeu? Porque ele precisa do ar. Lá fora do nosso sistema aqui, da Terra, da camada de ozônio, lá em cima, não tem fogo, porque não tem ar.
é vácuo. Então escuta. Então o primeiro se apagou. Aí qual era o próximo? O próximo virou e falou, olha, eu vou fazer a água. Justamente o contrário do fogo. Vou fazer justamente o contrário do fogo. Já que ele for o top, eu vou ser o top ao contrário. A água, aquele que apaga o fogo. Tá bom. Ela fez a água e tanto que o mundo começou com água, não tinha terra. Pura água. Mas ele estava nessa dimensão aqui, terrena, como o dragão do fogo mais apagado, andando sobre as águas. Beleza. Aí a água, beleza, fez a água e todos os seres viventes da água. Maravilha. Aí o segundo virou, que é o terceiro, mas na ordem agora do apagado primeiro, ele virou o segundo. O segundo virou e falou, olha, tá faltando uma coisa aqui. Vou fazer outra coisa aqui diferente. Eu vou fazer a terra, que é o sólido. Que a água não dá para só tem oxigênio dentro dela, né? Só vive dentro dela. Eu vou fazer uma coisa para viver fora dela, separado dela. Vou fazer a terra. Ah, interessante. A terra já é uma coisa diferente. Já não tínhamos terra. Pronto, vou fazer a terra. Tá bom, beleza. Então vai lá e faz a terra. Então ele fez a terra e todos os seus seres viventes da terra. Bom, já criou a terra. Só que a terra não dava para ser criada do mesmo jeito que está do lado de fora da terra, com vácuo. Precisou de outra coisa. Por quê? Porque os seres que estavam aqui, que foram criados aqui, não existe lá do lado de fora, só existe aqui. Então ele virou e falou, olha, mas para eles viverem, para eles existirem, vai precisar de uma coisa que não tem lá do lado de fora, o ar, para ser diferenciado do lado de fora. Aí o quarto Anunnaki, na verdade, o terceiro, virou e falou assim, eu vou fazer o ar. O ar que dá vida a todos os seres viventes dessa terra. E aí saiu o ar, que é a terceira entidade, mas na verdade é a quarta, só que o quarto, na verdade era o primeiro, que foi apagado. Mas ficou os três, a água, a terra e o ar. Então, a água deu seus seres, a terra deu seus seres, juntamente com o ar, somando a terra, porque os seres do ar vivem na terra também. Eles precisam da terra para portar, para descansar. Então, o ar só existe porque a terra existe. Então, ela foi fechada em um sistema que não existe fora daqui. Beleza. Só que cada um desses guardiões que criaram os 4 elementos, fogo, água, terra e ar, criaram um sistema fechado, ao qual, nesse sistema, ele criou o ser humano, que somos nós, dotados de consciência da união dos mundos. Quais os mundos que seriam unidos aqui? O mundo de baixo com o mundo de cima. O mundo da consciência racional e o mundo da consciência sentimental. Os dois mundos estariam unidos em um ser que se diz humano, que teria responsável em fazer a união da água, da terra, do ar e, claro, do fogo, porque o fogo é o tesão de viver. É a vontade de viver, é a vontade de melhorar, de subir, de se prosperar, sabe? O fogo. Tá bom. O fogo seria a união dos 3 mundos. Esses 3 mundos tentando melhorar o ser humano que foi criado com água, terra, sólido e ar, que o ar é a alma, é o que está ligado ao 5º elemento, ao éter, ele precisou de ser unido com o fogo. O fogo fez aquela, como diz na Bíblia dos religiosos, é aquele que endureceu o barro, fez o vaso. O vaso somos nós, humanos, ao qual comporta uma alma, um ser que habita num 5º nível, chamado éter. O éter nosso é onde estão as almas mortas. Bom, e as almas vivas, né, claro. Mas as almas mortas é que ficam guardadas no 5º nível. O 5º nível é o nível éter, o nível da alma. Bom, então, esse mundo estava pronto.
Estava pronto, fez o ser humano, beleza. Só que tivemos um problema. O problema é que depois que foi criado o humano, para poder o primeiro elemento ser reconhecido e que foi apagado, ele tinha que ser retirado da consciência dos humanos, para que ele possa voltar com o mérito de ser reconhecido, que é o fogo. Então, o fogo deu o quê? Calor para os humanos no início, deu alimento, né, e luz para os humanos. O fogo. O fogo deu esses 3 elementos para ele. Deu alimento, calor e luz. Pronto. Só que ele ficava oculto. Quando precisava, ele dava isso para eles não perderem a vida, não deixarem de existir. Tá bom. Mas quando ele ia dar a consciência da união do macho e da fêmea para gerar novas crias, novos filhotes de humanos, ele não esperou pelo fogo, porque o fogo tinha sido apagado e ele precisava ser apagado da existência dos humanos. Então eles foram unidos sem a presença dele. Quando ele chegou no Éden, eles já tinham trepado. Aí é que tá. Os dois, o macho e fêmea, criado por ele, unido por ele, já tinham feito a sexualidade e já entraram no conhecimento do bem e do mal deles próprios sem a presença dele, já que isso desde o princípio foi feito assim. Ele deveria ser apagado para trazer a união final de todas essas coisas. Então ele precisava pegar todo o conhecimento no final e trazer isso para uma união de todos. Então essa era a responsabilidade. Isso tudo foi maquinado, sabe? São grandes entidades, isso não está ligado a essa mediocridade humana não, sabe? Beleza, foi feito assim. E nós, humanos, sofremos a consequência de sairmos sem ele, sem o fogo, sem o dragão, sem a entidade chamada draconiano, que estão ligados ao fogo. Mas nós vemos isso diante da história com quem? Com Abraão, com o povo de Israel. Nós vemos tudo isso ali sendo restabelecido como um pacto que receberia isso de volta. Isso foi um pacto feito, é uma aliança. Isso não é coisinha idiota de ser humano que faz um contrato de um papel que nem sequer consegue cumprir. Piorou se for de boca. Não. Nós estamos lidando com entidades que não podem negar a si mesmo. Você nega a si mesmo para ser uma coisa que você não é, mas eles não. Eles não podem negar a si mesmo porque eles são o que são e não perderam o que são. Então, isso foi feito um pacto no Sinai, primeiro chamado de ódio. Sinai quer dizer ódio em português. Sinai é ódio. Um pacto de ódio para se tornar o quê? Amor. Porque só com ódio que você entende o amor. Infelizmente, é assim que funciona. Você precisa do outro lado para entender um lado que você tem, mas se ocultou. Beleza. Então, foi feito um pacto que os draconianos seriam aqueles que iriam levar a aliança, marca da aliança, e que quando eles restabelecerem essa aliança, aquele que seria rei dos humanos, ou Deus dos humanos, seria reestabelecido e governaria os humanos para sempre, porque o seu coração seria justo e ligados aos draconianos, ao fogo, ao qual a água, a terra e o ar reconheceria ele diante dos outros seres humanos. Então nós temos um conselho de 4 elementos, de 4 grandes entidades, que não é esse conselhinho de merda que nós temos aí, não. Hoje, atualmente, não. Que tem um conselhinho de merda religioso aí, não. Que retirou os draconianos desse conselho. Não, não. Não é esse, não. Não é essa bosta aí, não. É um conselho chamado Aneta, que está superior a toda essa merda, que é o fim do universo. Com eles, com esses 4 elementos, com essas 4 grandes entidades, é o fim do universo. Então eles têm que reportar todo esse conselho de merda que nós temos hoje aí, tem que reportar a eles se podem fazer ou não. Então olha só, esses 4 elementos, que é o conselho de Aneta, tá faltando um para ser completo, sabia, Leila? Tá faltando
apenas um, que é o quinto elemento, que é chamado em hebraico rei. O 5 em hebraico é rei. O rei, ele está faltando. Quem é o rei? O rei dos humanos, um humano que governa os humanos com o coração humano, que está ligado aos 4 elementos dos 4 grandes Anunnakis que fizeram essa terra. Então, ele é intocável. Ele é inatingível. Esse quinto elemento está sendo aguardado há muito tempo e ele não é uma religião, porque montaram 3 religiões. A água montou uma religião, essa talvez você não saiba. A água montou uma religião, a religião da água é o judaísmo, a religião da terra é o islamismo, a religião do ar é o cristianismo, é onde tem a água, desculpa, a água é a sereia, é o elemento, é a entidade que guarda da água é a sereia. Foda-se o cara que acha que isso é palhaçada, foda-se dele. Nós vamos rir da cara dele como um palhaço retardado. O da terra, o que guarda a terra é um lobisomem. Foda-se o que as pessoas pensam. Quem sabe o que eu estou falando sabe que ele existe. O do ar é um vampiro. Foda-se quem pensa ao contrário. Foi os 3 grandes Anunnakis que criaram essas três entidades para cuidarem dos elementos aqui na Terra, na matéria. Então, eles estão ligados, um está ligado à sereia, um está ligado ao lobisomem, um está ligado ao vampiro. São 4 grandes Anunnakis. E o quarto, que se apagou, é o draconiano, que está ligado ao fogo, ao dragão. Ele teria a obrigação de trazer de volta o grande Anunnaki, o pai de todos, o criador de todos. Quando eles encontrassem o quinto elemento, eles tinham a obrigação de encontrar o quinto elemento. Então eles fizeram tudo o que fizeram em busca do quê? Do quinto elemento. Quem é o quinto elemento? Aquele que governa a morte dada pelos 3, ao qual o quarto, que é o primeiro que foi apagado, tem a obrigação de guardar para esperar que ele se manifeste. Quem é esse quinto elemento? Um humano que governa os humanos, o coração dos humanos nos mortos. Porque a alma dos humanos, ela não deixa de existir. Ela vai para o éter, que é mandado para um tal de um inferno, que ela mesma cria na sua consciência, e depois dela ser conscientizada na dor suficientemente para tratar ela, quando ela entende, aí ela é levada a um novo patamar, que é um descanso num paraíso, chamado paraíso temporário. Depois ela é obrigada a voltar para cá, porque o paraíso real é aqui. Ela tem que se estabelecer aqui, ela não pode ser lá. Lá não vale. Lá é um tempo de descanso, assim como o inferno é um tempo de tratamento. Aí ela é obrigada a voltar para cá e aqui ela tem que fazer a paz dos mundos. Que paz dos mundos que ela tem que fazer? Da razão e da emoção. Ela tem que ser aquela pessoa que governa a razão e a emoção a ponto dela ficar viva diante da situação. Bom, entendido isso, Leila, a gente vai passar a responder suas perguntas, porque eu só vou responder porque eu vi interesse de você, mas eu não sei até... É verdade. Eu vou te ser bem sincero, eu não sei até quando você vai ficar aí, pertencendo aqui aos meio dotados, porque é difícil ficar aqui quando tocam em você, tocam no seu ego, tocam na sua arrogância de você achar que é alguma coisa. Só uma pessoa altruísta, sem vontades próprias, pode receber todo o conhecimento necessário para viver eternamente. O resto passa achando que seria como ela queria. Aí ela chega achando, porra, encontrei o que eu queria. Aí, de repente, ela se bate ou se depara com aquilo que ela não queria, porque aquilo que ela não queria é aquilo que ela precisa, mas ela não quer aquilo porque ela acha que não precisa. Ela precisa só do que ela quer. Aí ela se manda. Isso eu já estou acostumado e está ótimo não deixar aqui nenhuma pessoa arrogante achando que é alguma coisa que não é. Então, para mim, tanto faz, foda-se. Para mim, é maravilhoso ver um idiota, uma idiota se mandando de perto da gente. É ótimo. Isso é sinal de que o conhecimento que eu transmito não vem dos humanos. Vem de um conselho superior chamado Aneta. E ótimo. Para mim está ótimo isso.
eu não me vendo, não estou à venda, não me vendo, não me importo se o dito ser humano vai aceitar ou não. Ele tem uma correção para ele. E isso já está preparado de antemão para ele. Então, foda-se, isso aqui não é mais uma religião. Já tivemos 3 religiões. A religião da água, judaísmo. Religião da terra, islamismo. E a religião do ar, cristianismo. Todas as 3 religiões só decantaram a merda do ser humano. Separaram, sabe? O que prestaria de consciência emocional e aquilo que não prestaria de consciência emocional. Com o quê? Com a razão que a pessoa acha que tem. Tudo está sendo tratado. Ninguém aqui está livre disso. Ser humano, estou falando de ser humano. O resto é tudo entidade que sabe o que tem que fazer e faz, foda-se o que o resto acha. Quando eu recebi esse conhecimento, eu fui sabatinado. Não poucas vezes, tá? Não poucas vezes. Me levaram para lugares distantes, separados dos humanos, para me questionar o meu coração, para saber o que eu pensava sobre determinadas coisas que eles colocavam diante de mim. E eu tive que ser o que eu sou, sincero, verdadeiro, e tem que ser, minha querida Leila, tem que ser altruísta. Sem ser altruísta, é só o povo de Israel, só o povo ligado aos dragões é altruísta. O resto é. Ai, o resto é. Como é que eu poderia dizer que esses são, para não machucar muito eles? Egoístas. Pronto, tá bom assim. Egoístas. Ao contrário de altruísta. Pronto, deu para entender? O egoísta, ele chega num ponto que ele nega a verdade para ficar consigo mesmo. Por isso é que ele nega a si mesmo, tentando ser uma coisa que ele não é, até que aquilo que ele não é vem até ele. Aí ele vê que ele não é, aí ele foge da verdade, se tornando aquilo que ele não é. Bom, espero que você tenha entendido. Bom, vou te responder essas questões que você fez simplesmente porque eu vi interesse em você e que pode ser usado para outras pessoas mais aqui nesse mundo que queiram saber da verdade. Tá bem? Tem muita gente enganada. Olha, tem gente que a filha domina a mãe. E a mãe é estúpida o suficiente para ser dominada pela filha porque não toma uma atitude. E tem mãe que domina a filha como se pudesse controlar os desejos de uma pessoa. Não, nós somos e temos que ser livres para sermos julgados por nós mesmos, diante de um tribunal que nos conhece. Então não adianta a pessoa tentar achar que ela vai se esconder diante de um tribunal da morte. O tribunal da morte é justo, por quê? Por que ele é justo? Porque conhece a pessoa no seu íntimo que o resto não conhece, porque ela esconde aquilo que ela é. Ela acha que ela está sendo escondido diante dos olhos dos humanos, mas tem seres vendo ela. Eu tenho postado um monte de seres aí para as pessoas verem que a morte está presente hoje mais do que nunca na vida dos seres que se dizem humanos, para eles saberem que eles não escondem aquilo que são. Ou eles mudam o que são e vão para a vida, ou eles continuam sendo o que são, não tem problema, mas não estarão. Eles serão retirados daqui, porque nós não podemos mais suportar essa merda aqui, até porque chegou a vez da verdadeira justiça. A religião é só uma tramóia, uma mentira, um engano, dizendo para as pessoas que teria uma salvação que não vai ter, é só ilusão. A religião é uma merda, é a merda feita de propósito por essas 3 grandes entidades, de propósito, feita por essas 3 grandes entidades com um objetivo, mostrar quem é o idiota. Pronto, mostrou, está feito. Acabou. Ele terminou. É só isso que eles precisam. Saber quem é a pessoa, comprovadamente diante de um tribunal, aí eles podem pedir a morte dela facilmente, ela será retirada de alguma forma, trágica ou não trágica, mas ela será retirada, então foda-se é dela. Isso os idiotas não sabem. E eu não tenho medo, sabe por que eu não tenho medo de falar do nome dessas entidades e de lidar com elas? Porque eu fui lidado por elas.
eu fui reconhecido por elas em tratamentos sentimentais, espirituais, as quais, depois do tratamento da sabatina que eles passaram comigo, e eu acho que cada um deveria passar por isso para saber quem ele realmente é, se reconhecer e saber que ele não é um filho da puta, enganador. Depois disso, é que eu pude lidar com elas, porque eles souberam o que é o meu coração, quem é o meu coração, e o que eu queria. Fui mesmo muito questionado, muito questionado. Fui levado a lugares para ser questionado. E lá eu fui questionado. Eu nunca menti o que eu sou, por quê? Porque eu amo a minha família, eu amo essas pessoas que eu disse que eu amava, que eu nem sei quem é ainda, e que eu cuidaria delas, a consciência dela, para elas não se perderem. Por quê? Porque a única coisa que eu quero é que elas vivam comigo. Não há prazer de viver sozinho. Imagina, de novo, aconteceu o que aconteceu com Noé. Todo mundo ser destruído e só uma família se salvar? Porra. De novo, a gente não aprendeu, ué. É sério. A gente não aprendeu. Eu não posso viver a mesma coisa. E eu vejo a mesma coisa. Quando eu vejo um idiota fazendo uma prisão de um demônio em uma garrafa com interesses pessoais para poder adquirir coisas que ele não está adquirindo no natural, é sinal de que ele não tinha merecimento para receber. Por quê? Porque ele é um idiota que só quer coisa para ele. Ele é um arrogante egoísta. Mas ele não reconhece isso, então ele acha que a culpa não é dele, é de alguém, e resolve fazer uma coisa que ele não tem autorização para fazer: aprisionar uma entidade da morte, que é um demônio da morte, como se essa entidade fosse servir a ele nos propósitos dele. Até serve no início. Até serve no início. Por quê? Porque ela quer jogar ele em um tribunal. Ela vai servir ele e ele vai dar o sangue dele para ela, ou o sangue de alguém, não importa. Então ele vai ter que alimentar ela com sangue, que é o demônio da garrafa. Aí ele vê o que ele é capaz de fazer para interesses pessoais dele. Pronto, aí fudeu com ele. No final ele vai estar fudido de qualquer jeito. Coitado, é um idiota. Mas ele não consegue enxergar porque o que ele quer é ele mesmo. É o que ele quer. O resto, foda-se. E diz que isso é culpa da religião. Como eu digo que o que nós estamos vivendo hoje é culpa da religião, mas ele acha que ele não tem religião nisso. Não. A religião, é que ele não sabe, é que. Sabe o que é religião? É o egocentrismo, ou seja, a adoração de si mesmo. É a idolatria. Idolatria é adorar a si mesmo fantasiada de alguma coisa que não existe. Tipo, vamos supor que uma pessoa tem uma ideia interessante, ele pega a ideia da pessoa, faz isso como uma adoração e tira a pessoa. Então a pessoa não está aqui, mas a ideia dela está, e ele começa a adorar a ideia dela porque a ideia dela é a mesma dele. Mas ele não aparece, o que aparece é a ideia da pessoa. Mas ele está adorando a si mesmo, porque a pessoa foi morta por ele, para que ele pudesse só ter a ideia dela. Então vira uma ideia fictícia, ao qual ele adora a si mesmo através disso. É a mesma ideia de Jesus. Jesus morreu numa cruz para te salvar, então ele não salva a si mesmo, alguém salvaria ele, e essa ideia ele apoia, só que o Jesus foi morto. E ele não quer ser morto, mas ele quer adorar a ideia dele. Então a ideia dele é interessante. Então ele apoia a ideia dele, adora a ideia dele, porque a ideia dele é a ideia da própria pessoa que está adorando ele. Pronto, está feita a bagaceira da idolatria. A idolatria é a adoração de si mesmo. É o egoísmo pessoal de cada um. Beleza, deu para entender? Eu acho que é por isso que você gosta de me ouvir, porque falar é muito maior do que escrever, não é mesmo? Pois é. Então vamos lá. Deixa eu responder as suas perguntas. Primeira pergunta. Conhecimento é para quem tem responsabilidade com o próximo. Ele se mostra depois de um tempo aqui. Ou seja, o conhecimento que eu passo aqui, eu não tenho problema de passar, não tenho medo de passar para ninguém, pelo problema. Por que esse Osmar não quis me passar o conhecimento de adquirir um demônio numa garrafa? Claro que eu falei com ele que eu não ia fazer isso, porque eu não sou um otário igual a ele. Por que ele não quis me passar? Porque eu não fui igual a ele. Ele queria que eu fosse igual a ele, porque ele seria superior a mim, porque ele fez primeiro. Deu para entender? Ele queria ser superior a mim.
E eu disse para ele que eu não era igual ele e que eu não faria a mesma coisa que ele porque eu tenho consciência que ele não tem. E ele não quis me passar, porque aí ficaria o conhecimento só para ele se sentiria superior. Coitado, está destruído. Ele está destruído por natureza, é só questão de tempo, ele vai se fuder e gravemente, gravemente. Bom, conhecimento, minha querida, é para quem tem responsabilidade. Com o quê? Responsabilidade consigo mesmo? Não, porque isso ele acha que tem para ele. Ou seja, ele acha que ele vai fazer uma coisa que não vai interferir ele mesmo. Não, não, isso é idiotice. A responsabilidade que nós temos que ter com o conhecimento é com o próximo, por isso que tem que ser altruísta, senão ele não pode entrar nos mundos espirituais da morte. Não pode. Não tem. Não tem como entrar. É engano. Ele vai entrar para ser morto lá dentro e não sai. Ele entra, mas não sai. Então, responsabilidade com o próximo é a primeira questão da sabatina que eles fazem conosco. A morte faz conosco. E ela tem 7 Exus da morte, ou 7 caveiras, ou 7 entidades que governam 7 mundos da morte, que cada um dos 7 tem 10 mundos. São 10 mundos, é uma sefirot. Cada anjo da morte, cada um dos 7 anjos da morte, tem 10 mundos responsáveis, porque aí completa uma árvore da vida. Deu para entender? Então ele precisa separar 10 almas em 10 mundos dele. E ele faz isso. Então nós hoje temos 70 mundos da morte, com 7 anjos comandantes desses 70 mundos. Deu para entender? Tá bom. Então, você tem que passar por cada um deles para saber que você está apto a ir para o 8º, que o 8º é enfrentar a própria entidade da morte, a morte mesmo, em pessoa, a qual essa entidade da morte é o 8º, é o que o nosso mundo do Brasil é responsável. Nós somos responsáveis pelo 8º mundo. Por quê? Porque nós temos sentimentos suficientes para isso. O 8º mundo é um mundo sentimental que rege o coração dos humanos, ao qual faz a união da consciência racional e da emocional. Bom, a responsabilidade com o próximo, ela é essencial. Essencial porque é nisso que se vê o altruísmo de um coração. Beleza. Ele se mostra essas pessoas se mostram depois de um tempo aqui. Por que elas se mostram depois de um tempo aqui? Porque no início é tudo, olha, chega gente aqui, ô Leila, cheio de ânimo, cheio de porra, cheio de pulando quando a pessoa chega aqui com muita animação, eu já sei que ela não vai durar muito tempo. Quando ela chega também muito para baixo, não fala nada, eu também já sei que ela não vai demorar muito tempo. É os dois extremos. Quando ela chega porque ela está buscando algo para ela, que ela precisa, não está ligando para o resto. Ela sabe que ela precisa, eu preciso, como eu também fui assim. Eu precisei encontrar, eu vim para aqui para encontrar uma resposta para a minha vida. Eu precisava saber quem era o meu Criador e o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, ou se eu deveria ficar. Foi o que eu descobri, que eu deveria ficar, não devo ir para lugar nenhum. Aqui é o meu lugar. Aqui é o meu paraíso que foi me dado como presente pelo meu Criador. Aqui é o meu paraíso. Então, para fazer disso aqui um paraíso, eu tenho que entrar no inferno como dono do inferno. O seu mundo é um inferno ao qual você tem que ser dona dele. Você não pode deixar que outras pessoas dominem o seu mundo, porque então ele não é seu, ele é de alguém que diz que seria seu. Mas, na verdade, ele quer que seja dele, tirando você dele. Então, eu entendi isso. Então, como eu entendi isso, o que eu fiz? Eu comecei a governar o meu próprio mundo. Aí eu percebi que um monte de pessoas se afastaram. Eu vi que isso era bom, porque você tem que nascer sozinho, você não pode nascer com outras pessoas, forçando o seu nascimento. Se você quebrar um ovo antes do tempo, ele acabou. Aquele ovo já não serve mais para porra nenhuma. Só para ser comido, se olha lá, se não for derramado no chão. Então, não serve se você forçar uma lagarta a sair do seu casulo. Ela tem que sair pelo tempo de nascimento dado a ela. Não pode ser por forçação de barra. Então eu precisei ser separado desses idiotas religiosos que cercavam minha vida,
ao momento que eu fui entendendo aquilo que eu precisava fazer. Então eles foram me separando e eu, com certeza, fui aceitando, porque eu vi que era a melhor coisa a fazer, que eu via que só tinha idiotas perto de mim. Até hoje eu vejo que tem gente que achava